Prazer imenso estar aqui. Meu nome é Aline Moura. Hoje eu vou conversar com vocês aqui, agradecendo o convite dessa casa maravilhosa do Laços Eternos. Estamos juntos apenas em distância física, mas os nossos corações estão unidos, conectados, para que a gente possa essa noite falar de Jesus, falar de amor, falar de coração para coração. Boa noite. Meu nome é Aline Moura. Hoje eu vou conversar com vocês sobre saúde, sobre como a gente pode trazer, aproveitar esse momento que a gente está precisando tanto de saúde, tanto de equilíbrio espiritual, para cuidar da gente, para cuidar da nossa família, para cuidar daqueles que amamos. Boa noite, José Carlos. Tudo bem? Boa noite, Lourdes. Boa noite, Ju. Um prazer imenso estar com vocês hoje aqui nessa casa lindíssima que é o Laços Eternos. Tudo bem? Já já nós vamos começar. Eu vou fazer uma prece inicial e a gente vai ficar junto aqui essa noite. Então vamos lá, né? Agradecendo a presença de vocês, Rosimar, pedindo para que vocês interajam, tá? Porque sem vocês, essa palestra daqui não tem sentido. Essa palestra é para vocês, essa palestra é para a gente conversar, é para a gente trocar ideias, experiências, tá bom? E espero que vocês gostem, espero que vocês curtam bastante. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Durante a palestra, pega o seu copinho com água, porque toda palestra é um tratamento. Então, é um momento em que a espiritualidade, ela vem, ela consegue se conectar com a gente e ela vem cuidar da gente. Então, vamos fazer a nossa prece de hoje. Vamos ligar o nosso pensamento a Jesus. Vamos ligar o nosso pensamento a essa espiritualidade linda que nos cuida, que nos protege, que nos orienta. Vamos pedindo que através dessa luz que nos abraça, que nos envolve, que chega aos nossos lares, que essa luz se faça presente durante a nossa semana, especialmente naqueles momentos desafiadores em que as nossas emoções, os nossos sentimentos se afloram. Vamos pedindo ao Mestre Jesus que através da sua equipe iluminadíssima, de anjos, de mentores espirituais, eles possam nos abraçar e acolher neste momento aquele pensamento, aquele sentimento que mais nos aflige, para que nós possamos sentir verdadeiramente o seu amor e sentir a confiança de que Deus tudo cuida e que Jesus está aqui conosco, segurando a nossa mão em todos os momentos, não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, graças a Deus, graças a Jesus, é um prazer imenso estar com vocês. Boa noite, Gisele, boa noite, Antônia, boa noite, Rose, boa noite, Luciana, toda a equipe maravilhosa dessa casa. Hoje nós vamos conversar sobre saúde espiritual. Como a gente pode trazer esse momento em que nós estamos em casa, para que a gente possa melhorar a nossa saúde, melhorar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tudo bem? Então eu vou contar com vocês hoje. Quero que vocês comentem, façam perguntas, que vocês interajam bastante para que a nossa palestra seja de vocês, tá? Boa noite, Patrícia, Camila, Beatriz, sejam muito bem-vindas. Bom, hoje nós vamos falar sobre vibrações para a saúde. Esse tema surgiu porque todo momento em que nós vamos na casa espírita assistir uma palestra, nós temos lá o nosso momento de vibração. E
muito pouco se sabe sobre o poder dessas vibrações, sobre como essas vibrações podem mudar a nossa vida, a nossa história, podem mudar a nossa situação, pode nos elevar espiritualmente. Então, hoje eu trago esse tema para vocês. O que é vibrar? Vibrar é algo muito simples. É quando uma energia ela sai de um ponto ao outro. É simples assim. Toda energia, ela tem uma direção, ela tem um objetivo, um alvo. Só que aí que está. Que tipo de energia é essa? Que quando você fecha os seus olhos e faz uma prece, ela simplesmente sai de você e chega até a pessoa que você deseja ou até a situação que você deseja modificar e ela consegue fazer com que as coisas realmente se transformem. É isso que nós vamos conversar aqui hoje, certo? Então, olha só. O que é vibrar? Vibrar é agitar, é fazer soar, é mover, é conduzir, é estremecer algo. Isso é vibrar, certo? E aí, nós temos que lembrar lá do tempo da escola, onde a gente estudou física, onde a gente estudou química, sabe? Porque aqui cabe essa explicação física do que é vibração. Vamos supor que, deixa eu ilustrar aqui para vocês, que esse objeto aqui, ó, é um átomo. Vou colocar bem pertinho da câmera para que vocês possam ver. Vamos supor que ele é um átomo. Lembrando que o átomo é uma das nossas principais estruturas celulares, né? As nossas células são baseadas nessa energia do átomo. Mas o átomo, por si só, ele não tem energia. Ele precisa de quem? Do elétron. Então, para que essa energia se potencialize, o elétron vai girar através do átomo, ao redor do átomo, ele vai girar. Esse movimento de girar uma vez, né, em que o elétron gira uma vez ao redor do átomo, é chamado de vibração pela física. Agora, esse movimento repetido, aí sim, esse movimento é chamado de frequência vibracional. E é aqui que eu quero chegar para vocês. Porque quando o átomo ele recebe essa energia do elétron, ele se magnetiza, porque é uma energia eletromagnética, que é a mesma energia que existe no nosso pensamento. Energia eletromagnética. E se vocês quiserem saber a doutrina espírita, como que ela se revela nisso, vocês podem ler as obras de André Luiz, porque vocês vão ver André Luiz falando que o pensamento é uma força eletromagnética, certo? E o que acontece? Já que o meu pensamento é energia e que a simples função de um elétron girar em torno do átomo gera esse eletromagnetismo, essa energia elétrica, imagine você o que o pensamento dos outros causam influência na sua vida. Entende? Se o pensamento é uma força eletromagnética, o meu pensamento influencia a mente do outro e a mente do outro influencia a minha vida. É uma troca. Para vocês terem uma ideia, Emmanuel diz, que é o guia espiritual de Chico, ele vai dizer que a mente é o espelho da vida em toda parte e que nós somos conduzidos pelos reflexos, pelas situações que vivemos. Boa noite, Kleber, boa noite, Vânia, sejam muito bem-vindos. Então, a mente é o espelho da vida e tudo que você faz, ela está absorvendo toda a situação que você vive, está estimulando a sua mente.
Da mesma forma que tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você doa para a vida, estimula a mente do outro. Nós somos totalmente conectados enquanto sociedade, enquanto família, enquanto pessoas de ambiente de trabalho. Nós somos o tempo todo conectados. Não dá para a gente imaginar que a gente não tem esse poder potencial de influenciar um ambiente, porque nós temos, certo? E o que, que eu quero que vocês percebam com isso? Onde eu quero chegar? Onde você deseja chegar, Aline? Essa frequência vibracional, ela é extremamente importante para a nossa vida. Porque é a frequência dos nossos pensamentos, dessas forças eletromagnéticas, que vão atrair as situações que vivemos, que vão atrair as pessoas com as quais nos relacionamos. E tudo isso influencia a nossa saúde. Por quê? Porque a saúde, ela não é só a questão física. A saúde, ela é a questão emocional, ela é a questão mental, ela é a questão intelectual, ela é a questão psicológica. Então, a saúde envolve vários aspectos. E as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas as nossas experiências, tudo isso vai influenciar a nossa saúde espiritual. Então não tem como a gente separar hoje uma coisa da outra. Nós estamos o tempo todo atraindo as situações que vivemos e influenciando as pessoas que estão ao nosso redor. E isso tudo envolve a nossa saúde, porque a saúde não é só o aspecto físico, não são só aquelas doenças que nós nascemos com ela. São também as doenças que desenvolvemos pelas nossas emoções, pelo nosso estilo de vida, pelos nossos pensamentos, sentimentos, né? Nós sabemos hoje que grande parte das doenças, elas são doenças psicossomáticas, né? Causadas por estresse que passamos, causadas por traumas, causadas por situações que vivemos e que não conseguimos superar, né? Então, tudo isso para a gente refletir essa noite, tudo bem? Boa noite, Thales. Boa noite, Vladimir. Sejam bem-vindos. E por que que nós precisamos refletir sobre saúde nesse momento? Porque se vocês derem uma pequena pesquisa, vocês vão ver que a revista Veja, a revista Exame trazem que o Brasil é campeão de ansiedade, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. No ranking de ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso. Então, assim, nós vemos hoje doenças causadas por situações da nossa vida que a gente não via antes, né? Ansiedade, depressão, agora tem a síndrome de burnout, que é o esgotamento mental causado por excesso, por exagero no trabalho. Então, assim, especialmente nesse momento que nós estamos em casa, que nós estamos procurando trabalho, ou que nós estamos trabalhando muito mais por causa da questão home office, por causa do trabalho remoto, do trabalho online, nós precisamos prestar atenção na nossa saúde, no nosso coração, na nossa intuição, tudo bem? Então, por isso que eu venho trazer esse tema hoje para vocês. Se quiserem, podem fazer perguntas, eu estou aqui para conversar com vocês. Tá bom, meus amores? E continuando, olha só. No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz vai dizer que a capacidade de expansão dos nossos pensamentos e sentimentos tem uma relação com a nossa evolução. Porque cada um de nós respira, vibra em determinado tipo de onda. O que ele quer dizer? André Luiz era um médico, e sendo médico, ele era muito científico com as palavras. Então ele quer dizer que cada um de nós respira, pensa, emite essa vibração, esse tipo de onda eletromagnética. Isso está lá no livro
entre a terra e o céu, no capítulo 20, Conflitos da Alma. Tudo bem? E nós sabemos ainda, olha só, que do ponto de vista espiritual, vibração é uma energia que recebeu um estímulo mental ou emocional. Porque a partir do momento que nós espíritas, católicos, evangélicos, budistas, conseguimos compreender que o pensamento é uma força magnética, que ele atrai as coisas, e que a partir desse momento, tudo que nós pensamos e tudo que nós sentimos com muita frequência influencia e é influenciado pela vida, nós conseguimos entender que nós somos energia e que nós estamos o tempo todo enviando e recebendo energia à distância. Então vejam só, nós estamos separados, né? Por uma questão física, nós não estamos no mesmo lugar. Mas o nosso pensamento aqui nessa palestra, ele forma uma onda eletromagnética, na qual eu estou conversando com vocês, o meu pensamento e o meu sentimento chega até vocês, e na qual vocês estão também pensando e sentindo e chega até mim. Isso é igual, sabe o quê? O Wi-Fi, o sinal da internet. É igual a onda do rádio, certo? Você não consegue ver, mas ela chega até você de alguma forma, certo? Então, boa noite, Cleusa, seja bem-vinda. Então é isso. É pensar assim que o tempo todo você está emitindo uma energia e você está recebendo. E que isso é muito importante, porque tudo que você emite para o universo, para a vida, para a natureza, para o planeta, você vai receber de volta, certo? E olha só, é aqui que a gente tem que prestar atenção, porque são esses estímulos que influenciam a nossa saúde emocional. Se nós estamos o tempo todo pensando coisas negativas, nós estamos enviando negatividade. Se nós estamos pensando positivo, nós estamos enviando positividade e estamos recebendo esses sentimentos na mesma intensidade, certo? E é esse tipo de envio de sentimentos que vai aproximar pessoas de nós, aproximar oportunidades de trabalho, aproximar amizades, aproximar relacionamentos, entende? Você entra na mesma frequência vibracional do outro. E então existe aquela sintonia chamada afinidade, porque você conhece alguém que está na mesma faixa vibratória, no mesmo campo energético que você. Então, se você quer atrair pessoas boas, pessoas bem-sucedidas, pessoas alegres, pessoas que te inspiram, o que você deve fazer? Inspirar pessoas. Acreditar com todas as forças que você é muito bem-sucedido pela vida que você tem, por você ter uma internet, por você ter uma família, por você ter um alimento na sua mesa. Você já é uma pessoa bem-sucedida. Você precisa alegrar pessoas. Se você quer pessoas alegres na sua vida, alegre pessoas. Então, você precisa doar para o universo aquilo que você quer e sentir com toda a força que aquilo já está acontecendo e acreditar que o melhor já está vindo. Não só a gente vibra na escassez, na falta. Ah, está faltando um trabalho melhor, está faltando uma roupa melhor, está faltando uma casa melhor. Mas e o que você tem? Você agradece? Então, o espiritismo, ele é ciência, mas sobretudo, ele é uma filosofia de vida que vem nos fazer refletir o que nós estamos fazendo com a nossa própria vida, certo? Porque o pensamento, ele é uma força elétrica que só acontece, seja na Terra ou no plano espiritual, a partir da nossa vontade.
Então, tudo que você conseguiu até hoje na sua vida, você conseguiu porque você pensou com muita frequência e vontade. Porque o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala que a vontade direciona a nossa vida. É na vontade que nós conseguimos tudo o que precisamos. Tudo o que a gente precisa para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual e pessoal, precisa passar pela vontade, porque senão não acontece, certo? E como a gente emite essa vibração? Vamos pensar? Eu já falei para vocês que a vibração acontece por ondas sonoras. Boa noite, San Cristina, tudo bem? Neide, que bom que você está gostando. Faça seu comentário, quero ouvir perguntas, pessoal. E olha só, cordas vocais. Você sabia que a sua fala é uma vibração? Você já reparou que palavras positivas salvam dias e palavras negativas destroem dias? Então a nossa fala, ela é uma vibração não pela nossa palavra, mas pelo som que ela emite, pelo amor que vai nessa onda sonora ou pela raiva que vai nessa onda sonora. Então nós estamos o tempo todo doando energia para o outro. E vocês já pararam para pensar o porquê que nós estamos usando máscaras nessa pandemia? Porque talvez nós devemos, sobretudo, prestar mais atenção no olhar das pessoas. Porque o olhar é o espelho da alma. Você pode até dizer que está feliz, mas o seu olhar pode não transmitir essa felicidade. Então, talvez nós precisamos nos olhar mais, falar menos e, sobretudo, escutar mais, ouvir mais, nos colocar mais no lugar do outro. E é por isso que, curiosamente, eu acredito que a máscara vem para que a gente possa, né, se reconhecer novamente. Porque no plano espiritual, nós não nos comunicamos por palavras, é pelo pensamento, é pelo sentimento. E nós somos totalmente transparentes para as pessoas. Então não tem como nos esconder, nem por máscaras e nem por qualquer instrumento que seja. Porque a vibração também é o que você consome, é o que você lê, é o que você escuta, que tipo de música você escuta, que tipo de programa televisivo você assiste, que tipo de situação você está alimentando na sua vida e essa situação não cabe mais. Vibração é isso, né? E a gente consome tanta coisa que às vezes a gente nem precisa, a gente compra tanta coisa, a gente gasta tanto e às vezes nem é tão necessário assim. E isso foi uma outra coisa que essa pandemia trouxe, né? A gente repensar os custos que a gente coloca na nossa vida financeira, né? Que de repente até desequilibram essa vida financeira. E assim, todo sentimento é uma ligação. Então, se existe uma pessoa que você tem que perdoar, perdoe. Às vezes eu escuto assim: ah, não vou perdoar, essa pessoa não merece o meu perdão. Mas quem merece perdoar não é o outro, é você. Porque o perdão, ele vai te deixar mais leve, livre dessas ligações espirituais, desses raios invisíveis que te ligam ao outro. Então, quando nós temos qualquer tipo de sentimento negativo em relação a outra pessoa, nós nos ligamos invisivelmente a esta pessoa. Isso também está no livro Pensamento e Vida. Tem um capítulo que ele fala sobre isso. Ele fala que quando nós criticamos uma pessoa, o Emmanuel diz que nós nos ligamos tão intensamente a essa pessoa que daqui a um tempo nós vamos estar reproduzindo os comportamentos que criticamos nela. Então, olha só a responsabilidade de criticar alguém, né? Então, sempre que eu vou criticar uma pessoa, eu lembro desse capítulo, eu paro, respiro e a palavra não sai. E é assim que eu tenho feito esse exercício.
Então, olha só, culpa, ódio, raiva, mágoa, vergonha causam uma situação muito séria na nossa vida. Por quê? O Dr. Hawkins, que é um cientista, ele criou a escala das emoções, que se chama escala Hertz, justamente porque as frequências vibracionais, as ondas sonoras, as ondas do rádio, elas são medidas na unidade Hertz. Então, cada música, por exemplo, ela tem uma frequência Hertz, né? Um uma escala, né? E essa escala vai de 20 Hz até 1000 Hz. E por aí vai, porque a ciência ela é tão grandiosa, Deus é tão grandioso, que tem coisas que a gente nem conhece ainda. Então, depois pesquisem aí, escala das emoções. O que essa escala diz? Ela diz o seguinte: que se você está com vergonha, culpa, medo, dor, raiva, orgulho, você está lá embaixo da escala, de 20 a 170 Hz. E isso é muito perigoso, porque é nessa faixa que a gente começa a entrar em pensamentos e sentimentos negativos. O livro dos espíritos é bem claro, Kardec diz que os espíritos influenciam a nossa mente o tempo todo. Então, é nesse momento que esses espíritos que ainda não têm evolução suficiente, eles influenciam o nosso pensamento, a gente pensa em tirar a própria vida. E isso é muito grave, porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 minutos no Brasil, uma pessoa tira a vida. E a cada 40 segundos no mundo inteiro, alguém tira a vida pelo suicídio. Boa noite, Francinete, seja bem-vinda. Então, assim, gente, é muito sério o que eu tô falando. Quanto mais alegre, pacífico, amoroso, disposto, alegre, feliz você estiver, mais os mentores espirituais vão conseguir ajudar você, vão conseguir inspirar a sua vida, vão conseguir fazer com que você se conecte com Deus, se conecte com a natureza, se conecte com você mesmo. Então pense muito bem em como você pode ter esse equilíbrio. E agora eu vou te dar algumas dicas, nós estamos na reta final da palestra, então se você tiver alguma pergunta, é o momento de fazer, hein? Então vamos lá. Como que a gente pode ter equilíbrio então, Aline? Você já explicou para mim que todo pensamento e sentimento que eu tenho com frequência influencia a minha vida. E influenciando a minha vida, influencia a minha saúde física, né? Eu passo a ter doenças que eu não tinha, de ordem emocional. Influencia a minha saúde emocional, né? Porque eu não consigo digerir ou administrar as minhas emoções, influencia a minha saúde mental, o meu psicológico, e, portanto, acaba abrindo essa porta espiritual para que os espíritos que ainda não estão em evolução possam influenciar o meu pensamento. E assim eu faça coisas que eu não quero fazer, e eu fale coisas que eu não quero falar, e eu me sinta muito mal depois, certo? E lembrando que nem tudo é culpa dos espíritos, às vezes é a gente mesmo. E como eu posso ter equilíbrio? Primeira coisa, evangelho no lar. Oração na sua vida. Então, assim, o estudo do evangelho, ele faz com que a sua casa vire um pronto-socorro espiritual. E sendo esse pronto-socorro espiritual, ele faz com que você passe a ter muito mais tranquilidade, boas noites de sono, você vai sentir mais harmonia no seu lar, você vai se sentir mais tranquilo, além de aprender o evangelho, os ensinos e a moral do Cristo. Então, os mentores vêm, visitam a nossa casa e eles nos ajudam a simplesmente ter mais força, ter mais coragem, certo? Alimentação saudável. Se você fizer um estudo, você vai ver que muitos alimentos podem melhorar o nosso bem-estar.
Então, às vezes, aquele desânimo que você está sentindo, aquela falta de energia, aquela vontade de ficar deitado, aquela indisposição, você pode resolver isso cuidando do seu fígado, bebendo mais água, comendo coisas naturais. E você vai perceber, cuide do seu fígado e você vai perceber que muita coisa a alimentação saudável resolve. Além de deixar a gente com a autoestima lá em cima, né? Com amor próprio, com vontade de se cuidar, certo? Conversa fraterna. Muitas casas ainda estão fechadas por questão de segurança, por questão de saúde, por questão, né, governamental, tudo bem? Mas lá na Rádio Boa Nova, no site da Rádio Boa Nova, tem casas cadastradas que fazem atendimento fraterno. E você também pode mandar mensagem e ser atendido gratuitamente, conversar, desabafar, ou então procure aquele amigo que você tem, que você confia, que você pode abrir o seu coração. E olha só, o que eu pedi para você, pegue sua aguinha fluidificada, né? Coloque a sua água num copinho, faça uma prece, pede para a espiritualidade fluidificar, cuidar para que essa água ajude você, ajude a sua saúde, tudo bem? E finalizando, não tem outro jeito, gente, é prece, meditação, porque assim, as palavras orientam, mas o exemplo é fundamental. Paulo de Tarso diz que o exemplo arrasta. Então, você pode conversar com Jesus em toda situação, em qualquer lugar. Ele é o seu melhor amigo. Ele é aquele que vai estar sempre segurando a sua mão onde você estiver. Então, assim, uma prece, uma meditação, ela pode mudar o seu dia. Ela pode fazer você viver com mais ânimo, com mais vontade. Uma conversa cura, porque ao você falar, desabafar, você cura tudo que está aí dentro. E não deixe isso para depois, faça agora. Cada dia na nossa vida é um presente que não vai voltar. Então, viva o agora, mas com a certeza de que se você não fizer hoje, você não vai colher amanhã. Faça hoje. E faça especialmente por você. Porque se você não se amar, se você não se cuidar, você não vai ter condição de seguir o principal ensinamento do Mestre, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então se ame, se cuide, se valorize, sintonize em coisas boas, deixe esse desânimo para lá, desligue a televisão se for preciso, leia um livro, mas se abrace com coisas boas, com energias boas, com boas amizades, com boas risadas, com preces maravilhosas, que você vai ver o quanto vale a pena viver. Tá bom, meus amores? Agradecendo aqui o comentário da Rose. Gratidão a você, querida, por essa oportunidade, por essa casa maravilhosa que nos abençoa com a oportunidade de estarmos aqui conversando juntos. Agora eu vou fazer a prece final, certo? E depois eu passo aqui só para me despedir de vocês. Então vamos lá? Nesse momento, nós vamos fazer uma pequena meditação que pode ajudar na nossa ansiedade, nas nossas angústias. Então, sente-se confortavelmente. Aproveite esse silêncio, acolha esse silêncio com um pensamento em Jesus. Nesse momento, pensando em Jesus, mentalize uma pirâmide transparente e cristalizada, envolvendo todo o seu corpo. Essa pirâmide vai girando bem devagar e vai limpando toda energia, toda ansiedade, todo sentimento que não te pertence. Agora você vai pensar em Jesus andando pelo mar da Galileia e vindo em sua direção. Você está sentado na areia da praia
E quanto mais Jesus se aproxima de você, mais luz é intensa. Dá uma emoção, dá uma vontade de chorar, tamanho é a luminosidade do Cristo. Mas Ele te entende, Ele te perdoa, Ele te aceita, Ele te ama. E por isso Ele coloca as mãos sobre a sua cabeça. E Ele pergunta: o que queres que eu faça, filho? O que queres que eu faça, filha? E nesse momento, você coloca o seu coração, as suas dificuldades na mão do Mestre. E essas mãos na sua cabeça, elas te envolvem com todo o amor. E você vai voltando, vai abrindo os olhos, vai voltando para o lugar que você está e vai se sentindo especialmente grato e especialmente feliz. E como diria Chico, que eu jamais me esqueça, que Deus me ama incondicionalmente e que uma pequena palavra, uma pequena prece pode mudar o meu dia, certo? Então agradeço de coração todos vocês, com muito amor, por todo o amor que eu recebi de vocês, tá? Aline, precisava ouvir muitas das coisas que você disse hoje. Somos autores de tudo que nos cerca. Me lembrei da sua palestra no Laço sobre a gratidão e o poder que ela exerce. Gratidão, Gisele. Um beijo, um abraço para você. Orientações muito boas. Gratidão pelos ensinamentos. Gratidão, Cláudia. Beatriz, gratidão. Gratidão a todos vocês. Que Jesus abençoe a todos e até a próxima palestra. E se você quiser conhecer mais do meu trabalho, eu convido você a se inscrever no meu YouTube, Aline Moura Palestras, tá bom? No meu canal do YouTube, Aline Moura Palestras, semanalmente eu vou estar conversando com vocês. Um grande beijo, obrigada Camila, obrigada Maria Inês, obrigada a todos e que Jesus permaneça sempre no seu lar, com todo o coração. Obrigada, José Carlos. Gratidão. Beijo, Ju. Beijo a todos. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Beijão. Tchau. Te aguardo no meu YouTube.